De volta ao Projeto Empresa, fica agora a conhecer os planos de expansão da Prego Gourmet, uma empresa que levou o prego no pão para o universo do fast food. Tem quase um ano de idade e 3 lojas a funcionar. O Prego Gourmet nasceu da sociedade de 3 amigos de infância. A ideia foi do chefe David Igrejas, que desafiou os amigos André Simões de Almeida e João Dias. O original Prego Gourmet já existia há algum tempo na ementa do restaurante do chefe em Cascais e foi a base para o lançamento do negócio. Mas agora há pregos para todos os gostos, no pão ou no prato. Quando apareceu a crise, comecei a reparar que vendia mais pregos e bebidas do que propriamente jantares e foi aí que começou a surgir a ideia. O sócio André Simões de Almeida ainda duvidou. Ao princípio pareceu-me assim uma ideia um bocado maluca, porque estávamos no pico da crise e vamos fazer pregos, mas pensei um bocadinho sobre ela e quanto mais pensava, mais sentido fazia. A primeira loja abriu em junho de 2011, no Amoreiras Plaza, e começou logo a duplicar o número de refeições previstas. Tínhamos previsto 100, 110 refeições na primeira loja por dia e hoje em dia estamos nas 200, fazemos média de 250 refeições por cada loja. Com as vendas a crescer, o plano de expansão para este ano já está traçado, assim como para os próximos anos. O objetivo era termos 10 no fim do ano. Agora estamos a dificuldade agora são os bons shoppings que estão cheios, mas são os bons shoppings que interessam. Quando estiver consolidada, queremos expandir pelo país fora e temos ainda um sonho, mas que esperamos torná-lo em realidade muito em breve, que é internacionalizar a marca, internacionalizar o prego para lá para fora. Os sócios não têm dúvidas que as comunidades portuguesas vão adorar matar saudades do tradicional prego português. Mas até lá, a consolidação do negócio passa pela área da Grande Lisboa, com uma faturação prevista de 2 milhões de euros para 2012. Os investidores, afinal, tiveram de esperar mais do que o previsto pelo IPO mais aguardado de sempre. E tudo devido a um atraso de 20 minutos no início da negociação no Nasdaq. O presidente da Bolsa, Bob Greifeld, já assumiu o erro técnico, embora tenha garantido que não provocou qualquer impacto na negociação dos títulos do Facebook, que terminaram a primeira sessão em Bolsa com valor idêntico ao da abertura. A questão que se coloca é que ocorreram cancelamentos e o sistema crashou, deixando muitos investidores sem saber se as ordens de compra e venda tinham sido executadas. Ainda assim, o primeiro dia foi registado pelo fundador da empresa como um momento memorável. This is an awesome moment. Remember, stay focused and keep shipping. O Facebook vale agora 104,2 mil milhões de dólares e a chegada da rede social à Bolsa fez 8 novos multimilionários. Zuckerberg tem agora qualquer coisa como 19.300 milhões de dólares. O brasileiro Eduardo Saverin, outro dos fundadores, tem uma fortuna estimada em 4 mil milhões. E Dustin Moskovitz, que também ajudou a fundar a empresa, tem uma participação que vale mais de 5 mil milhões. Ainda assim, os analistas encaram o futuro em bolsa do Facebook com alguma cautela. The fact that it opened at 42, which is not a particularly strong open, all things considered, means it has less room to fall. Our target valuation continues to be $32 a share. We believe it's going to trail off slowly over time as the initial enthusiasm around the IPO wanes. I think the investors should worry about this kind of governance, and I think that founders prove to be great visionaries and poor managers more often than not. No primeiro dia, no Nasdaq, o Facebook subiu apenas 0,6%, uma decepção para muitos analistas e investidores que esperavam uma subida entre os 10% e os 50%. Depois de tocar nos $43, encerrou nos 38,23, apenas 23 cêntimos acima do montante a que iniciou. Ainda assim, os títulos da rede social bateram um recorde no volume negociado. Houve 515 milhões de ações a mudar de mãos ao longo do dia. Fica agora com o consultório empresarial com Alda Martins. Perante a atual situação de crise, assiste-se ao aumento das dívidas fiscais por parte dos contribuintes.
Dívidas essas cuja não cobrança leva muitas vezes à venda dos bens. É exatamente para as principais consequências desta realidade que olhamos hoje no consultório empresarial com o Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Alda. Obrigada mais uma vez por estar aqui neste consultório. E existe, de facto, um aumento crescente destas dívidas fiscais? É patente e notório, já aqui também abordámos esta temática várias vezes, é que assiste-se claramente a um aumento das dívidas fiscais por fruto da crise económica. Não só há um aumento de impostos, portanto, por definição, as obrigações tributárias crescem, em particular no caso das empresas, e, por outro lado, a dificuldade económica das empresas faz com que originem mais situações de incumprimento fiscal. Tudo isto somado só pode dar origem, de facto, a mais dívidas fiscais e mais processos de execução fiscal, é claro. E quais são as consequências, em concreto, para as empresas? Bom, a consequência é esta mesma. Uma empresa que deixa de pagar um determinado imposto, imediatamente a administração fiscal instaura-lhe um processo de execução fiscal. É o tal processo onde a administração fiscal vai tentar cobrar essa dívida de imposto, aplicar juros, aplicar custas do próprio processo, e onde a administração fiscal desenvolve aqueles meios para tentar o bom sucesso nessa cobrança. Veja-se, por exemplo, o caso das penhoras de contas bancárias, penhoras de créditos sobre os clientes e, de facto, também a situação de fazer penhoras com vista à venda dos bens dos próprios contribuintes dentro desse processo de execução fiscal. Tudo tendo como objetivo a satisfação dessa obrigação tributária. Ou seja, existe forma de evitarmos essas execuções e essas vendas, ou até que momento é que isso é possível? Bom, na verdade, se fica por pagar o imposto, a execução fiscal inicia-se automaticamente. O único modo de evitar que ela alguma vez surja é, de facto, com o pagamento do imposto. Exceto naquelas situações muito concretas em que, por exemplo, eu estou a discutir a legalidade de uma determinada dívida de imposto e, para além disso, eu prestei uma garantia ou demonstrei perante a administração fiscal que não tenho capacidade para prestar uma garantia, aí, de facto, o processo de execução fiscal poderá ser suspenso, ou seja, a administração fiscal não desenvolve diligências dentro do processo de execução até que se decida, por exemplo, em tribunal ou a própria administração, se há legalidade ou ilegalidade naquela dívida fiscal. Nas demais situações, em princípio, a administração fiscal irá promover. Existe, no entanto, uma novidade trazida pelo Orçamento de Estado para 2012 que diz respeito às situações concretas em que estejam em causa vendas de bens dos contribuintes. Ora, prevê-se nessa alteração legislativa que um contribuinte possa, pagando pelo menos 20% do montante em dívida, atrasar as vendas. Por exemplo, tenho uma empresa que tem uma determinada máquina, essencial para laborar, e como não tem mais nenhum meios para pagar, a administração fiscal chegou lá, pegou a máquina e está a promover a venda dessa máquina. Nessas circunstâncias está já marcada a venda. De facto, a empresa fazendo um pagamento por conta, no mínimo, equivalente a 20% da dívida, consegue atrasar por 15 dias essa venda. Ou seja, não soluciona nada, mas claramente aquilo que se pretende é que uma pequena dilação, atrasar um pouco aquele procedimento da venda dos bens do contribuinte. É preciso que as empresas estejam muito conscientes que podem mesmo ficar sem os bens, não é? Sem dúvida. Esta é a gravidade. Nós podemos ter empresas que não têm liquidez, mas que, tendo bens que são essenciais, regra geral, não é? Máquinas para a empresa poder laborar, computadores, secretárias, tudo isso é essencial para as empresas e, por falta de liquidez, podem ficar sem esses bens, ou seja, agravando ainda mais a situação económica em que a empresa está. E daí também aparecer esta medida, ou seja, para permitir que, em situações muito pontuais, as empresas ganhem algum tempo. E porquê esta necessidade? Pois porque há pouco dizia que não resolvia nada. Não é? resolve. Serve apenas para ganhar tempo, para a empresa procurar, pelos seus próprios meios, evitar aquela venda e ganhar tempo para conseguir pagar de algum modo. Porquê? Porque normalmente as vendas em processo de execução fiscal são feitas por valores relativamente irrisórios. Nunca se acaba por alcançar os valores reais dos bens que estão em venda e, sobretudo, se forem bens essenciais para a empresa, tem para essa empresa um valor intrínseco muito elevado. E por isso
não se prever uma situação limite destas seria colocar uma empresa numa eventualidade de ter um bem essencial, momentaneamente não ter capacidade para pagar a dívida e por isso simplesmente ficar sem o bem, provavelmente ele ser vendido por um valor baixo, o que quer dizer que dava para pagar apenas parcialmente a dívida e continuava com a dívida na sua globalidade e sem o bem que lhe permitia elaborar. Portanto, é aqui um mecanismo de escape. É esta a razão de ser, então, deste mecanismo, não é? É um mecanismo de escape, é mais uma tentativa do legislador de evitar situações tão drásticas, mas que, mais uma vez, repito, não suspende o processo de execução, suspende apenas por 15 dias a venda daquele bem em concreto. Mas, por exemplo, se o processo estiver a decorrer, e há pouco dava o exemplo da empresa, no caso das empresas, conseguir pagar cerca de 20%. Se conseguisse pagar a totalidade, então o processo da venda é suspenso, não é? Não, se eu pago a totalidade da dívida, extingue o processo de execução e, por definição, desaparecem todas essas penhoras. E no caso dos bens não serem suficientes? Bom, no caso dos bens da empresa não serem suficientes, também, já há algum tempo, tivemos a oportunidade de falar sobre outra consequência relativamente dramática, que é a administração fiscal poder dirigir a execução já não contra a própria empresa, mas contra os administradores ou gerentes da empresa. É a chamada reversão da dívida. Portanto, a empresa já não tem mais dívida, já foram vendidos todos os bens, mas a dívida já não tem mais bens, mas a dívida continua. E então a administração fiscal segue atrás dos administradores e dos gerentes, executando, nomeadamente, sobre os bens desses mesmos administradores e gerentes. Às vezes constata-se que esses administradores e gerentes, estranhamente, ou se calhar realisticamente, também não têm bens. Às vezes não têm bens, e qual é o de uma forma que real ou não. Um processo desses? Aí, muitas vezes, se não há a mínima capacidade de se encontrarem bens, os processos de execução, por e simplesmente, morrem de incapacidade de se cobrar. O que vai sucedendo cada vez mais, não é? Quer o facto de os gerentes e administradores estarem sem bens seja real ou, por vezes, provocado pelos próprios. Diogo Bernardo Monteiro, marcamos encontro mais uma vez para a semana. Obrigada. Obrigado, até para a semana. E neste projeto Empresa fomos ver como se fazem pastéis de nata, os genuínos, os de Belém. Quentinhos, mais ou menos queimados, mas sempre com açúcar e canela. Os pastéis de Belém são um ex-libris da cidade de Lisboa e da gastronomia portuguesa. Na única fábrica existente, fazem-se 17 a 18 mil pastéis de Belém por dia. Tudo começa nesta sala antes das 7 da manhã. A sala do segredo está sempre fechada à chave e só 3 mestres de pastelaria é que a conseguem abrir. Ali dentro faz-se a massa folhada, que é a base do pastel, e também o recheio. Mas o segredo não está nos ingredientes, mas na forma como são trabalhados. A massa é feita com farinha, água e manteiga, enquanto o recheio leva ovos, farinha, açúcar e leite. Depois de remexida e laminada para ficar folhada, a massa fica com este aspecto. Nestas salas, as trabalhadoras cortam a massa em pedaços pequenos que depois são espalmados contra as formas de inox. Depois, as formas são guardadas em tabuleiros na câmara frigorífica. Ficam aqui, no máximo, 24 horas. À medida que vão sendo precisos, os tabuleiros são retirados do frio e entram na máquina de enchimento. O recheio é cozido em banho-maria a uma temperatura superior a 80 graus. Quando chega a esta sala, o recheio é mexido e despejado para dentro da máquina, que depois distribui pelas formas. Consoante o estoque e a altura do dia, os pastéis já recheados podem ir diretamente para o forno ou podem ser guardados novamente nas câmaras frigoríficas. Na altura de entrarem no forno, é preciso se certificar que está à temperatura de 400 graus. Estes 3 fornos têm uma capacidade para 2.700 pastéis de Belém.
Para a cozedura ficar perfeita, os pastéis de Belém ficam a cozer durante 20 minutos. Mas ao fim dos primeiros 10, os tabuleiros são todos virados manualmente para a cozedura ficar uniforme. Quando estão no ponto, o forneiro da fábrica retira-os e coloca-os nesta bancada. Enquanto arrefecem um pouco, uma trabalhadora retira os pastéis da forma e coloca-os em grupos de 2. No final, os pastéis de Belém são guardados nesta estufa, que está a 80 graus. No máximo, ficam aqui 1 hora. O tempo limite para não perder as características estaladiças dos pastéis de Belém. Quando o bar está a ficar sem estoque, toca a campainha e rapidamente os pastéis saem da estufa para o bar. Agora resta colocar o açúcar e a canela a gosto e deliciar-se. E chegamos ao fim deste projeto Empresa. Já sabe, estamos todas as semanas aqui no ETV com novas histórias do mundo empresarial. Esperamos por si.